Um casamento de 10 anos destruído por um rastro de luxo inexplicável. Marcos acreditava que vivia uma rotina comum com Helena, até descobrir que os plantões noturnos da esposa escondiam um segredo vergonhoso. Entre joias de diamante e um catálogo de elite, ele descobrirá que o amor da sua vida prefere ser de todos, menos dele. Acompanhe a queda brutal de um homem que amou demais a mulher errada. A rotina é um veneno silencioso que adormece os sentidos. Para Marcos, os 10 anos de casamento com Helena eram como um relógio suíço, precisos, constantes e, acima de tudo, previsíveis. Ele, um engenheiro que dedicava seus dias ao cálculo e à estrutura, acreditava que a fundação de sua vida era sólida. Helena era o seu equilíbrio. Uma mulher que mantinha a voz mansa, que cuidava da casa com um zelo quase religioso e que trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de logística no subúrbio. Para quem os via de fora, era um retrato da estabilidade. Mas a estabilidade, muitas vezes, é apenas a calmaria que precede o maremoto. O primeiro sinal de que a estrutura estava rachando não veio com um grito, mas com o brilho de um objeto que não deveria estar ali. Era uma tarde de terça-feira, o sol se pondo e tingindo a sala de um laranja melancólico. Marcos procurava por um antigo contrato no closet, revolvendo pastas e caixas esquecidas, quando sua mão tocou algo frio e metálico escondido dentro de uma bota de inverno que Helena não usava há meses. Ao puxar o objeto, o fôlego de Marcos escapou pelos pulmões. Era um relógio de ouro maciço, cravejado com pequenos diamantes que pareciam rir da sua confusão sob a luz da lâmpada. Marcos conhecia marcas, conhecia valores. Aquele relógio custava mais do que o carro popular que Helena usava para ir ao trabalho. O coração de Marcos, antes calmo, começou a martelar contra as costelas como um animal enjaulado. Ele ficou ali, sentado no chão do closet, sentindo o peso do ouro na palma da mão, enquanto uma pergunta ácida corroía seu estômago. Como uma auxiliar que ganhava pouco mais de 3 salários mínimos possuía um item digno de uma herdeira? Quando Helena chegou em casa, o ambiente mudou. O som da chave girando na fechadura, que antes trazia conforto a Marcos, agora soava como um aviso de perigo. Ela entrou com o sorriso de sempre, mas Marcos notou, pela primeira vez, detalhes que sua cegueira amorosa o impedira de ver antes. A bolsa que ela carregava, embora discreta, tinha o acabamento de couro legítimo de uma grife italiana. O perfume que ela exalava não era mais aquela colônia suave de supermercado. Era algo denso, que grudava no ar, uma fragrância que cheirava a poder e a pecado. Ao ser questionada sobre o relógio, a reação de Helena foi um espetáculo de manipulação. Ela não gaguejou. Ela não desviou o olhar. Com uma naturalidade assustadora, ela soltou uma risada curta e explicou que o relógio era uma réplica perfeita que havia ganhado de uma amiga influente do escritório, como agradecimento por um favor extra na contabilidade. Ela se aproximou, acariciou o rosto de Marcos com mãos que agora pareciam estranhamente macias demais para quem trabalhava com digitação o dia todo, e mudou de assunto, falando sobre o jantar. Marcos quis acreditar. O ser humano tem uma capacidade quase infinita de se enganar para evitar a dor, e Marcos, naquele momento, era um mestre na arte da negação. No entanto, o sêmen da dúvida já havia sido plantado. Nos dias que se seguiram, Marcos tornou-se um observador dentro da própria casa. Ele passou a notar que Helena estava diferente. O corpo dela parecia mais tonificado, como se estivesse frequentando uma academia de elite em horários que ele desconhecia. Ela começou a ter crises de enxaqueca que a impediam de ter intimidade com ele, alegando cansaço e estresse acumulado. No entanto, ironicamente, esse mesmo estresse desaparecia quando o telefone tocava às 10 da noite e ela se trancava no banheiro para atender, sussurrando palavras que o silêncio da casa não conseguia esconder totalmente. A paranoia é uma doença que se alimenta de pequenos fragmentos. Marcos começou a conferir as faturas do cartão de crédito, mas não encontrou nada fora do comum. Helena era inteligente, ela não misturava os mundos. O dinheiro que alimentava aquele luxo não passava por bancos rastreáveis. Foi então que ele percebeu que as mentiras dela tinham um padrão: os plantões. Helena passou a dizer que a empresa de logística estava passando por uma fusão e que, por isso, precisaria trabalhar até tarde 3 vezes por semana, às vezes até passando a noite em um hotel custeado pela firma para otimizar o tempo. Marcos sentia o gosto de sangue na boca toda vez que ela se despedia com um beijo casto na testa, vestindo aquele uniforme sem graça, mas carregando na mochila lingeries que ele encontrara por acaso, feitas de renda francesa e transparências que não tinham lugar em um escritório de logística.
O contraste era violento. De dia, a esposa dedicada e simples; à noite, uma criatura que ele não reconhecia, que saía em busca de algo que o amor dele não podia prover. A quebra definitiva aconteceu em uma sexta-feira de lua cheia. Helena saiu alegando mais um plantão exaustivo. Marcos esperou 10 minutos, o tempo exato para o carro dela virar a esquina, e pegou o tablet. Ele havia configurado o compartilhamento de localização semanas antes, aproveitando o momento em que ela deixará o aparelho desbloqueado. O ponto verde no mapa começou a deslizar pela tela. Marcos observava, imóvel, enquanto o ícone ignorava completamente a rota para o subúrbio. O GPS levava Helena para o coração financeiro da cidade, para uma área onde as luzes nunca se apagam e a moralidade parece ser opcional. O ponto parou em frente ao Royal Diamond, um edifício que funcionava como hotel boutique e clube privado, conhecido por hospedar magnatas estrangeiros e figuras da elite que buscavam absoluta discrição para seus vícios. Marcos sentiu uma náusea profunda. Ele pegou as chaves, o casaco e saiu de casa. A direção era firme, mas sua alma estava em frangalhos. Ao estacionar próximo ao hotel, ele viu o SUV preto parando na entrada de serviço. Helena desceu. No momento em que ela saiu do veículo, a imagem da esposa simples de Marcos morreu. Ela usava um casaco de pele longo que, ao se abrir com o vento, revelava um vestido vermelho de seda, aberto nas costas até o limite do proibido. O cabelo, antes preso em um coque severo, caía em ondas douradas sobre os ombros. Ela caminhava com uma arrogância sexual que ele nunca vira. Ela não estava indo trabalhar, ela estava indo ser objeto de desejo de alguém que podia pagar o preço que Marcos nem sequer sabia que existia. Tomado por uma fúria fria, Marcos entrou no hotel. O saguão exalava luxo, com lustres de cristal que pareciam gotas de gelo e um silêncio que só o dinheiro compra. Ele foi barrado na entrada do bar por um segurança de olhar gélido. Marcos, num acesso de audácia nascido do desespero, mentiu. Disse que estava ali para o atendimento especial da ala sul. O segurança o avaliou de cima a baixo, notando suas roupas comuns, mas algo no olhar devastado de Marcos o fez pensar que ele era apenas mais um viciado em luxo escondendo a própria ruína. Ele foi conduzido por um corredor revestido de veludo bordô, onde o som dos próprios passos era abafado pelo tapete grosso. O ar ali era pesado, carregado de fumaça de charutos caros e um aroma de pecado institucionalizado. Ao final do corredor, uma porta de carvalho maciço guardava o que Helena chamava de plantão. Antes de entrar, o segurança parou e entregou a Marcos um dispositivo eletrônico, um tablet com capa de couro. Escolha com sabedoria, senhor. O catálogo desta noite está excepcional. Temos novidades na categoria Elite Diamante. Mulheres que vivem vidas duplas e que só atendem aqui sob condições muito específicas. O desejo delas é o seu comando, desde que o seu bolso suporte o capricho. Marcos pegou o aparelho. Seus dedos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. Ao deslizar a primeira página, ele viu fotos de mulheres deslumbrantes, em poses que desafiavam a decência. Na terceira página, o mundo de Marcos desabou. Lá estava ela. Helena. Mas o nome no catálogo era Sereia de Ouro. As fotos eram explícitas, brutais, mostrando-a em situações que Marcos jamais ousara imaginar. Em uma das imagens, ela estava entre dois homens, seus rostos cobertos por máscaras, enquanto ela exibia um sorriso de puro êxtase que ele nunca vira em 10 anos de cama. A humilhação foi um soco no estômago. Ele percebeu, naquele instante, que não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a natureza dela. Helena não estava ali por necessidade, ela estava ali porque amava a depravação. Ela preferia o toque de estranhos poderosos ao carinho do marido fiel. Ela preferia o catálogo de luxo à simplicidade do lar. O segurança notou a palidez de Marcos e sorriu com escárnio. Gostou da sereia? Ela é a mais requisitada. Dizem que o marido dela é um idiota que nem imagina que sustenta a rainha da nossa sala secreta. Quer marcar uma hora com ela? Hoje ela está atendendo na Suite Master, com uma performance especial para 2 clientes. Marcos sentiu que o sangue ia explodir em suas veias. Ele devolveu o tablet, empurrou a porta de carvalho e invadiu o ambiente escuro, onde o cheiro de sexo e dinheiro era sufocante. Ele ia confrontar o seu demônio. Ele ia ver, com os próprios olhos, o preço exato da alma da mulher que ele jurou proteger. O corredor parecia se estender ao infinito,
cada passo de Marcos ecoando como uma sentença de morte para sua sanidade. A luz ali era escassa, propositalmente projetada para esconder identidades e realçar apenas o que importava naquele submundo, a carne e o ouro. Marcos sentia o suor frio escorrer pelas costas, contrastando com o calor febril que subia por seu pescoço. Ele não era mais o engenheiro respeitado, era um fantasma invadindo o próprio inferno. Ao entrar na antessala da suíte master, o som abafado de uma música clássica, um violoncelo melancólico, preenchia o ambiente. O cheiro era uma mistura de incenso caro, bebidas destiladas e algo mais visceral, um odor de luxúria que parecia impregnado nas paredes de seda. Marcos parou diante de uma parede de vidro fumê que permitia ver o salão principal sem ser visto. O que seus olhos encontraram do outro lado foi o golpe de misericórdia em sua alma. Helena estava no centro de um círculo de luz. Ela não estava apenas bonita, ela estava radiante de uma forma que o feria profundamente. Ela segurava uma taça de cristal com um líquido dourado, rindo para um homem que tinha idade para ser seu pai, um senhor de aparência aristocrática que mantinha uma mão possessiva em sua cintura. Marcos observou como ela inclinava o pescoço para trás, expondo a pele branca onde agora brilhava um colar de safiras que ele nunca poderia comprar, mesmo que vendesse sua casa e tudo o que possuía. A dor de Marcos era física. Ele sentia como se mãos invisíveis estivessem esmagando seus pulmões. Ele lembrou-se da Helena que, na semana anterior, havia reclamado que o chuveiro da casa precisava de um reparo caro. Ele lembrou-se dela fingindo cansaço para não fazer amor com ele, alegando que a rotina do escritório estava tirando sua energia vital. Ali, naquele salão de pecados, ela transbordava energia. Ela era uma chama que queimava para estranhos, enquanto para ele, restavam apenas as cinzas de uma esposa morna. Ele viu quando um segundo homem, mais jovem e de traços atléticos, se aproximou. Helena não recuou. Pelo contrário, ela se aninhou entre os dois com uma naturalidade que denunciava o hábito. Não havia vestígio de culpa em seu rosto. Não havia o menor traço daquela mulher recatada que frequentava os almoços de domingo na casa da sogra. O que Marcos via era uma profissional do prazer, uma mulher que havia transformado a própria vida em uma mercadoria de luxo. O narrador, com uma voz carregada de decepção, descreveria esse momento como o despertar de um gigante adormecido. Marcos não queria apenas o confronto, ele queria entender o porquê. Como aquela transformação era possível? Ele começou a vasculhar a memória, buscando sinais que ignorou. Os perfumes caros que ela dizia serem amostras grátis, as joias que ela chamava de bijuterias finas, os atrasos que ele justificava como dedicação profissional. Tudo era uma fachada meticulosamente construída para sustentar aquela persona, a sereia de ouro. Marcos deu um passo frente, mas foi interrompido por um garçom que passava com uma bandeja de prata. O homem o olhou com curiosidade, notando que Marcos não tinha a postura relaxada dos outros clientes. "O senhor deseja algo para beber antes da apresentação da sereia?" perguntou o funcionário com uma polidez mecânica. "Apresentação?" A voz de Marcos saiu rouca, quase um sussurro. "Sim, senhor. A sereia de ouro fará sua performance de gala em 10 minutos. É o momento mais aguardado da noite. Dizem que ela é insaciável." Marcos sentiu um gosto metálico na boca. A ideia de que sua esposa era o evento principal de um clube de prostituição de luxo o fazia querer vomitar e gritar ao mesmo tempo. Ele se afastou do vidro e caminhou para um canto escuro da sala. Ele precisava de um plano. Se ele simplesmente entrasse e fizesse um escândalo, seria expulso pelos seguranças e Helena negaria tudo depois, limpando as evidências antes de chegar em casa. Ele precisava de provas. Ele precisava que a máscara dela caísse diante de todos, mas principalmente, diante dele. Ele pegou o celular e começou a filmar discretamente através do vidro. O foco da câmera captou Helena aceitando um beijo no pescoço de um dos homens enquanto o outro deslizava a mão por sua coxa. Marcos sentia cada toque como se fosse uma brasa quente em sua própria pele. O vídeo registrava não apenas a traição, mas a entrega total de Helena àquela vida. Ela parecia viciada na atenção, no poder que sua beleza exercia sobre aqueles homens poderosos. A música mudou. O violoncelo deu lugar a uma batida rítmica, sensual e hipnótica. As luzes do salão diminuíram, restando apenas um canhão de luz focado em um pequeno palco circular. Marcos viu Helena se desvencilhar dos homens e caminhar em direção ao palco. Ela retirou o casaco de pele, revelando que,
por baixo, o vestido de seda era ainda mais revelador do que ele imaginara. Ela estava ali, nua em sua intenção de ser o objeto de consumo daquela elite. O público, composto por homens de meia-idade e jovens herdeiros, aproximou-se do palco com olhares famintos. Marcos estava no limite da sua resistência. Ele via a mulher com quem compartilhava a vida, a mulher que ele acreditava ser o alicerce de sua moralidade, preparando-se para se oferecer a uma plateia de desconhecidos por dinheiro. A raiva que ele sentia era agora uma força motriz gélida. Ele não era mais o marido traído, ele era o juiz prestes a proferir a sentença. Ele se moveu para a lateral da porta que dava acesso ao palco. Os seguranças estavam distraídos com a movimentação do show. Marcos sabia que aquela seria sua única chance de entrar no coração do esquema. Ele deslizou por trás de uma cortina de veludo e se viu em um corredor técnico, onde o cheiro de maquiagem e suor era mais forte. Ao fundo, ele viu o camarim particular da sereia. Ele entrou no camarim e o que encontrou ali foi a prova final da vida dupla de Helena. Sobre a mesa de maquiagem, além de cosméticos que custavam fortunas, havia um caderno de anotações. Marcos o abriu. Eram registros de valores, nomes de clientes influentes e, o mais doloroso, descrições detalhadas das preferências de cada um. Helena não era apenas uma acompanhante, ela gerenciava a própria carreira como uma empresa de alta performance. Ela anotava como cada homem gostava de ser tocado, o que os fazia gastar mais, quais eram suas fraquezas. No final do caderno, havia uma nota escrita à mão, com a letra que ele conhecia tão bem das listas de supermercado. Marcos nunca vai entender. Ele se contenta com o pouco. Eu nasci para o muito. Ser de um homem só é uma prisão que eu não aceito mais. Aquelas palavras foram o prego final no caixão do casamento deles. Não era sobre falta de dinheiro. Não era sobre uma crise no relacionamento. Era sobre quem Helena realmente era em sua essência mais profunda. Uma mulher que desprezava a fidelidade e que via no marido apenas um álibi para sua vida secreta. Marcos fechou o caderno e o guardou dentro do casaco. Ele ouviu os aplausos vindo do salão. O show havia começado. Ele saiu do camarim e caminhou em direção às cortinas que davam para o palco. Ele não ia mais esperar a volta para casa. Ele não ia mais aceitar as mentiras de Helena sobre réplicas e plantões de escritório. Ele ia atravessar aquela cortina e interromper a performance da Sereia de Ouro diante de seus clientes mais valiosos. O mundo de luxo e mentiras de Helena estava prestes a colidir com a realidade brutal de um marido que não tinha mais nada a perder. Ao colocar a mão na cortina, Marcos ouviu a voz de Helena pelo microfone, incitando os homens a subirem ao palco para o ato final. O que aconteceria quando a luz do palco iluminasse não a sereia, mas o rosto devastado do homem que ela chamava de marido? O som dos aplausos e os assovios dos homens ecoavam como trovões dentro da cabeça de Marcos. Ele estava atrás da cortina de veludo pesado, sentindo o tecido roçar em sua pele suada. A música agora era um ritmo tribal, pulsante, que parecia marcar a contagem regressiva para o fim de sua sanidade. Através de uma fresta no tecido, ele viu o momento em que Helena, a sereia de ouro, se ajoelhava no centro do palco, as luzes douradas refletindo em seu corpo como se ela fosse uma divindade feita de luxúria e ganância. Dois homens, os mesmos que ele vira anteriormente, subiram ao palco. Eles não tinham rostos para Marcos, eram apenas sombras de uma elite decadente que comprava o que ele oferecia de graça, o corpo de sua esposa. Ele observou, paralisado pelo horror, enquanto Helena os recebia com um sorriso que ele nunca vira. Era um sorriso de posse, de domínio. Ela não era uma vítima ali. Ela era mestre de cerimônias da própria degradação. Marcos lembrou-se das manhãs em que ele acordava cedo para preparar o café, tentando poupar Helena do cansaço. Lembrou-se de como trabalhava horas extras para garantir que eles tivessem uma reserva para o futuro. Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, pareciam piadas de mau gosto diante da cena que se desenrolava. A Helena que ele amava, a mulher que ele jurou proteger na saúde e na doença, estava ali, entregando-se por notas de dinheiro que ela usaria para comprar sapatos que ele nunca veria. A fúria, que antes era uma chama descontrolada, tornou-se um gelo cortante em suas veias. Marcos não sentia mais medo dos seguranças ou da vergonha pública. A vergonha já o havia devorado por completo no momento em que viu o nome dela naquele catálogo. Ele deu um passo à frente, afastando a cortina com uma força que ele não sabia que possuía. O impacto foi imediato. A entrada brusca de um homem comum,
vestido com roupas de escritório amarrotadas e o rosto marcado pelo choro e pelo ódio, quebrou o feitiço da performance. A música não parou imediatamente, o que tornou a cena ainda mais surreal. Marcos caminhou até o centro do palco, sob o canhão de luz que deveria ser apenas dela. Helena, que estava de costas, virou-se com um movimento ensaiado, esperando encontrar mais um cliente disposto a gastar fortunas por um toque seu. Quando seus olhos encontraram os de Marcos, o tempo pareceu congelar. O sorriso predatório de Sereia desapareceu em um instante, sendo substituído por uma expressão de puro terror humano. A máscara de porcelana da mulher fatal trincou, revelando a fraqueza da mentirosa. Os homens no palco recuaram, confusos. Os seguranças começaram a se mover pelas laterais, mas Marcos não se importava. Ele parou a poucos centímetros de Helena. O cheiro do perfume caro dela, misturado ao suor do palco, era nauseante. Ele olhou para o colar de safiras, para o vestido que mal cobria sua intimidade, e depois para os olhos dela. Aqueles olhos que ele beijava todas as noites antes de dormir. O plantão está rendendo muito hoje, Helena? A voz de Marcos saiu fria, cortante como uma lâmina de barbear. Ela tentou falar, mas sua garganta parecia fechada. Ela olhou ao redor, percebendo que todos os olhares do clube estavam voltados para eles. A elite que pagava para vê-la como um objeto agora via como uma mulher flagrada na própria sujeira. Helena, em um instinto desesperado de sobrevivência, tentou recuperar a postura. Ela não chorou. Ela não pediu perdão. Em vez disso, um brilho de desprezo começou a surgir em seu olhar. Você não deveria estar aqui, Marcos. Você não tem dinheiro para estar aqui, ela sibilou, com uma voz que não era a da sua esposa, mas a de uma desconhecida cruel. Aquelas palavras foram o golpe final. Marcos não respondeu com agressão física. Ele simplesmente tirou o caderno de anotações que havia pego no camarim e o jogou aos pés dela. As páginas se abriram, revelando as anotações sobre os clientes e a nota sobre o quanto ela o desprezava por sua simplicidade. Os seguranças finalmente o alcançaram. 2 homens corpulentos agarraram Marcos pelos braços, arrastando-o para fora da luz do palco. Enquanto era levado, ele viu Helena se abaixar para recolher o caderno, tentando esconder as provas de sua vida dupla dos homens que ainda estavam ali. Mas era tarde demais. O escândalo estava plantado, e o mundo de cristal de Helena estava estilhaçado no chão do Grand Imperial. Marcos foi jogado na calçada molhada, sob a chuva que ainda caía impiedosa. Ele ficou ali, de joelhos, sentindo o asfalto frio contra suas mãos. Ele havia perdido tudo, sua esposa, sua dignidade e a imagem da vida que construiu por uma década. Mas, enquanto as lágrimas se misturavam com a água da chuva, ele sentiu algo novo, uma clareza brutal. Ele sabia que Helena voltaria para casa. Ele sabia que ela tentaria, com todas as suas armas de manipulação, transformar aquilo em um mal-entendido ou culpar a falta de ambição dele por suas escolhas. Mas Marcos já tinha visto o catálogo. Ele já tinha visto o sorriso dela no palco. Ele se levantou, limpou o terno e caminhou em direção ao seu carro popular, que agora parecia um monumento à sua honestidade. Ele não ia esperar por ela em casa para uma conversa civilizada. A parte 1 de sua vida terminava ali, na lama da traição. O que Helena faria ao chegar em casa e encontrar a porta trancada e todas as suas roupas de luxo queimadas no jardim? E como Marcos reagiria quando descobrisse que o catálogo platino era apenas a ponta do iceberg de uma rede muito mais perigosa que Helena liderava? O confronto final estava apenas começando. Parte 2 amanhã no canal. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.